Atos, capítulo 7, versículo 55 até o versículo 60. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Amém. Pai amado, te agradeço, meu Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos na tua casa, ouvindo a tua palavra. E a nosso desejo nessa manhã é ouvir realmente a tua voz, Senhor. A palavra de Deus ministrada através do Espírito Santo, falando ao nosso coração, trazendo as verdades que precisamos, Pai, para mudar e transformar a nossa vida. Fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir esta manhã, para que haja um aproveitamento em cada um de nós. Ó Deus, e usa a minha vida por tua misericórdia e por tua graça. Enche-me da unção, do poder do Espírito Santo, sem o qual eu não posso ministrar a tua palavra, sem o qual a tua palavra não fará o teu desejo, ó Deus, tocar nos nossos corações. Unge-me nesta hora, Senhor, ajuda-me, Pai, para que a tua palavra seja ministrada. É a oração que eu faço com os meus irmãos, orando com eles em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, quem não conhece esse texto, não é, que a gente leu aqui, do primeiro mártir da igreja, o primeiro que morreu pela sua fé, Estevão, que foi apedrejado, declarando a sua fé em Cristo. E talvez esta palavra hoje não seja muito popular, porque a maioria das pessoas hoje, algumas igrejas ensinam que se você é crente, nenhuma dificuldade você vai passar na vida, nenhum problema você vai enfrentar, nenhuma doença vai acontecer na tua casa. É o que muita gente tem ensinado erroneamente por aí. Mas a palavra de Deus me traz um fato como esse. Um homem temente a Deus, que servia a Deus, e no entanto está morrendo apedrejado. Não cabe a ninguém questionar os desígnios de Deus. O que cabe a nós é aprender com as lições que a palavra de Deus ela traz para cada um aqui. E eu queria então, baseado no que a gente leu aqui, perguntar para cada um dos irmãos e também para mim, esta manhã: você está preparado para ser apedrejado? E alguém diria: cruz credo, pastor. Não é isso que alguém diria? Mas a pergunta é esta, irmãos: você está preparado para ser apedrejado? Porque Estevão, ele foi apedrejado. Não quer dizer que porque ele foi, nós também o seremos. Mas uma coisa eu preciso entender: será que realmente eu estou preparado para isso? Ou será que, porque o texto também apresenta aqui, um grupo de pessoas. Em todo apedrejamento tem dois grupos. Tem um que é apedrejado e outro que taca a pedra, né? E o grupo que tacava a pedra, no caso de Estevão, eram as pessoas religiosas. Eram pessoas que criam em Deus, que liam a Bíblia, a mesma que Estevão lia, mas estavam de pedras em mãos, jogando estas pedras sobre Estevão. Então eu também pergunto para você essa manhã: será que você tem atirado pedras em alguém? Perguntas para nossa reflexão, porque algumas vezes na vida cristã nós somos apedrejados sem motivo aparente, né? Pedras caem na nossa cabeça e a gente se pergunta: mas por que
que estão fazendo isso comigo? Por que estão me lançando estas pedras? E aí muita gente fica até em dúvida, até a sua fé às vezes é abalada por causa desses fatos. Mas vamos olhar para o texto, vamos tirar lições aqui para a nossa vida. Em primeiro lugar, irmãos, Estevão, ele foi um excelente cristão, talvez melhor do que muitos de nós. Ele foi um homem extremamente usado por Deus. Não foi apedrejado porque merecia ser apedrejado. As pedras não caíram sobre ele como um castigo porque estava em pecado, como alguns ensinam, né? Não, ele era um excelente cristão, era um homem de Deus. Ele foi um dos primeiros diáconos da igreja. Leia comigo o capítulo 6 de Atos, versículo 3, até o verso 5, diz assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Estevão tinha boa reputação, ninguém tinha nada a dizer dele. E diz o texto, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram, quem foi o primeiro? Estevão. E o que a Bíblia diz dele? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Depois cita o nome dos outros 6. Mas ao citar o nome de Estevão, um destaque. Parece que ele era mais destacado do que os demais, apesar de que todos os demais tinham que atender aos mesmos pré-requisitos colocados pelo apóstolo. Então todos tinham, mas Estevão parece que tinha algo a mais. Parece que a presença do Espírito na vida dele era algo mais notável ainda do que sobre os demais, apesar de todos os demais também se enquadrarem nessa característica. Então, era um exemplo. Era um diácono da igreja, um servo de Cristo, um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, mas, apesar disso, se tornou o primeiro mártir do Evangelho. Então, o seu exemplo, eu creio que ele é importante para nós, irmãos, para que a gente veja que, embora sendo apedrejado, sendo uma pessoa de quem nada podia se falar, porque era de boa reputação, não tinha pecados que fossem notórios, não era alguém de má fama, e mesmo diante de tudo isso, estava sendo apedrejado, mas a Bíblia narra que no final, lá no momento da sua morte, ainda está pedindo que os apedrejadores fossem perdoados. Irmãos, há muitas lições aqui para nós. Há muitas coisas que Deus quer falar ao nosso coração. Primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos, eu queria que a gente entendesse um pouquinho o que é o apedrejamento, né? Parece simples e creio que todo mundo sabe o que é isso. Atirar pedras nos outros. É isso que é apedrejar uma pessoa, né? Atirar pedras até que a pessoa morra, desfaleça, como aconteceu com Estevão. E aí eu pergunto, será que nós atiramos pedras nas pessoas? Será que nós temos atirado pedras em alguém? Será que temos nós também participado de um apedrejamento? Aí muitos de nós vamos dizer assim, não, pastor, eu sou santo, eu não faço mal a ninguém, eu não piso nem em barata porque eu tenho nojo, eu sou uma pessoa boa. É a que todo mundo vai imaginar sobre si mesmo. Mas, quem sabe, quando a gente menos espera, nós estamos jogando uma pedrinha em alguém. Estamos querendo, de uma maneira, talvez até sutil, ofender uma pessoa. São pedras, irmãos, que nós estamos atirando. Não pedras físicas, como foram atiradas em Estevão, mas palavras, críticas. São pedras que a gente é capaz de atirar nas pessoas, às vezes até pelas costas, não é, irmãos? Nós somos capazes de fazer isso. E por que nós apedrejamos alguém? O motivo é sempre o mesmo. O motivo de Estevão ser apedrejado é o mesmo motivo que nos leva, às vezes, a atirar pedras até em irmãos da igreja. A motivação é a mesma, é isso que eu queria esclarecer contigo. Porque nós atiramos pedras nos outros,
normalmente por causa de inveja, por causa de ciúmes ou por causa de vingança. Esta é a maior razão de nós tacarmos pedras nas pessoas. Foi por causa disso que Estevão foi apedrejado. O que esse homem era, o que Deus fazia através dele, provocava ciúmes, provocava inveja. As atitudes dele talvez provocassem um desejo de vingança que nasceu naqueles corações. Normalmente é por isso, irmãos, que nós tacamos pedras nos outros. É daquela pessoa que invejamos, mas alguém diria, não, que isso, pastor, crente não inveja ninguém. Será mesmo? Deveria ser, né? Mas infelizmente, o velho homem de vez em quando ainda brota dentro de alguns de nós, né? Querendo ainda invejar. Ninguém confessa que é invejoso, mas nas atitudes, nas entrelinhas, esta inveja se manifesta, embora não confessada. Este ciúme exagerado que alguns sentem de nada, coisas idiotas, infantis, ainda permeiam o nosso coração, e por causa de um ciúme besta, jogamos pedras em alguém. Por um desejo de vingança, por algo que alguém nos fez, alguém pisou o nosso pé, então a gente joga pedras nessa pessoa. Normalmente é por isso que se atira pedras. E em Estevão, a mesma razão foi apresentada. Vamos ver aqui por que Estevão foi apedrejado. Leia comigo Atos 6, versículo 8. Logo depois da eleição dos diáconos, veja o que a Bíblia diz no versículo 8. Estevão, como é que ele era? Cheio de graça e que mais? Poder. Fazia o quê? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja, ele não disse que ele já era destacado dos outros. E aí, depois do início do seu ministério como diácono, Deus ainda deu a ele o dom de fazer prodígios, sinais, milagres eram feitos através dele e no meio das pessoas. Irmãos, isto provoca ciúme, isso provoca inveja. Esta é a razão, é uma das razões porque Estevão foi apedrejado. O versículo 10 do capítulo 6 diz: não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, com letra maiúscula, pelo qual ele falava. Então, além de operar, ele também falava com sabedoria e com a unção do Espírito Santo. Então, mais um motivo para que ele fosse invejado, mais um motivo para que ciúmes surgissem a respeito desse homem. A santidade de Estevão provocava inveja e provocava ciúmes. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. Irmãos, isso acontece na igreja. A santidade de alguém provoca inveja e provoca ciúmes em outros. Se você olha alguém santo, por que você não tenta ser santo como ele? Mas não é essa a reação da maioria das pessoas. Quando alguém se mostra santo, a maioria das pessoas dentro da igreja, irmãos, eu estou falando de gente dentro da igreja, começa a torcer para a pessoa errar, para que todo mundo veja que ela não é tão santa assim como parece, para que todo mundo veja que ela é assim como eu que estou a criticando. Queridos, isso é uma realidade dentro das nossas igrejas. A santidade, ao invés de nos inspirar a uma melhora, nos inspira a sentimentos malignos, demoníacos, de inveja e de ciúmes. Ao invés de queremos ser como aquele que estamos admirando ou reconhecendo algo bom, nós queremos demover, destruir a imagem, falar mal, jogar pedra. Não, ele não é tão santo assim não. Eu conheço ele. Não, ele não é assim não. Isso é uma conversa. Não é assim que as pessoas normalmente fazem, irmãos. Isto aí são pedras que nós estamos lançando. As pedras são motivadas por inveja. As pedras são motivadas por ciúmes. Muita gente não está satisfeita com aquilo que faz, com aquilo que tem, nem com aquilo que é. E por não estar satisfeita com estas coisas,
acaba invejando o que os outros fazem, o que os outros são. Então a pessoa fica desesperada quando vê alguém que está se santificando, quando vê alguém que está fazendo a obra e sendo usada por Deus. Irmãos, isso é terrível. E aí nos transformamos em apedrejadores. Por que religiosos que supostamente conheciam a Deus lançaram pedras sobre um homem santo como Estevão o era? Exatamente por causa disso. Você precisa aprender satisfação com aquilo que você faz, com aquilo que você é e com aquilo que você tem. Por isso que a Bíblia nos recomenda a estar satisfeitos. Deus cuida de nós, irmãos. Mas essa insatisfação com aquilo que somos, com aquilo que temos, com aquilo que fazemos, fazem com que a gente critique os outros, joguemos pedras nos outros, que se mostram melhores do que nós. Este é o ciúme, esta é a inveja. Automaticamente se mostra numa palavra que damos, numa crítica que fazemos, numa fofoca que fazemos, e alguns ainda chamam de fofoca santa, já viu isso? Fofoca santa, irmão, só no inferno. Só no inferno, fofoca santa, não existe isso, não é? Mas a motivação é essa. Então, pedras são lançadas por cada um de nós. Para estes, o que diz a palavra de Deus? Abra comigo em 1 de Pedro, capítulo 2, primeira epístola de Pedro, capítulo número 2, versículo 1. Veja o que a Bíblia diz para você que se encontra nesta situação. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja e toda sorte de maledicências. A Bíblia manda a gente se despojar destas coisas. Por que ela manda você se despojar disto? Porque talvez você ainda esteja carregando isto. E se está carregando isto, precisa se despojar disto. Inveja, maledicência, hipocrisias. Precisamos lançar isso fora ao invés de lançar pedras nos outros. Precisamos jogar estas coisas no lixo. Por causa do que era Estevão, Estevão foi odiado. E o argumento para apedrejar Estevão foi a mentira, foi a calúnia, foi a injustiça. Estevão foi julgado e foi condenado, mas foi condenado com base em provas falsas, porque o ódio era maior sobre a vida dele. Veja o que diz Atos capítulo 6, versículo 12. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram o que, irmãos? Testemunhas falsas que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Testemunhas falsas se levantaram contra Estevão para fornecer um argumento que justificasse o seu apedrejamento. E é assim, irmãos, que acontece às vezes. Porque você está se santificando, porque você está melhorando como pessoa. Alguns te criticam, alguns têm ciúme de você, alguns têm inveja daquilo que você faz e do que Deus tem feito na sua vida. E por causa disso se lançam pedras contra você, palavras falsas, testemunhos falsos contra você. Nenhum de nós está livre de passar por isso, irmãos. Veja, Estevão foi odiado. A motivação final é o ódio, porque inveja e ciúmes terminam em ódio. Você já viu gente dizer que matou por ciúme? E aí alguns dizem que matou por amor. Já viu isso? Ah, ele matou porque tinha muito ciúme, então ele foi por amor que matou. Quem é que mata por amor? Me diga isso. Só se mata por ódio. Porque o ciúme gera um ódio, e esse ódio se consuma no fato, no assassinato. Assim aconteceu. Estevão foi odiado. Irmãos, o problema não é só falta de amor, mas é a presença do ódio.
Foi isso que levou Estevão a ser apedrejado. Quando nós na igreja apedrejamos um irmão, não é só porque a gente não ama, é porque a gente odeia. É um ódio enrustido, não declarado, não evidente, jamais confessado. Como eu disse, ninguém confessa inveja. Ninguém fala disso, ninguém admite isso. Mas existe, está lá, latente. E quando se manifesta através de pedras que são atiradas. Atos capítulo 7, versículo 54. Diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. O que foi gerado no coração deles? Ódio. O coração se enfureceu a ponto de rilhar os dentes. Irmãos, às vezes tem pessoa na igreja que rilha os dentes. Já viu? Tem que amarrar, né? Tem que amarrar e botar no hospício, irmão. Não adianta amarrar o demônio, tem que amarrar a pessoa, que é doido. Rilhando os dentes, com ódio, babando, destilando veneno. É cobra cascavel. É ou não é? Irmãos, isso não pode acontecer. Nós não queremos ser apedrejados. Queremos? Alguém aqui quer ser apedrejado? Não. Mas por que queremos tacar pedra nos outros? Não podemos também. Não é verdade, irmãos? Quem com pedra fere, com pedra será ferido. Não é, irmãos? Não podemos jogar pedra nos outros, porque também não queremos ser apedrejados. Temos que cuidar disso, com todas as nossas forças, com toda a diligência, como a palavra de Deus nos recomendou fazer. Porque às vezes fazemos e o ódio penetra no coração, sem você perceber, por uma inveja, por um ciúme que é alimentado. O ciúme é alimentado ao você ver o outro ser usado, o outro ser abençoado. A inveja vai nascendo, vai crescendo e de repente sai através de uma farpa, de uma palavra, de uma calúnia, de uma invenção, de uma mentira. É uma pedra que é lançada e o motivo para isso, não tente botar nome bonito, é ódio. O motivo para isso é inveja. Não tem outro nome. A gente tenta dar um nome bonito para florear os erros que a gente comete. Mas se fizermos isso, fomos invejosos, fomos odiosos. Esta é a atitude que fizemos. Não adianta inventar nome bonito, irmãos. Estevão, ele foi apedrejado por causa disso. Mas aí eu queria dizer para você, como eu perguntei aqui no início da mensagem, quem aqui está preparado para ser apedrejado? Eu queria dizer isso para você também. Você e eu temos que estar preparados para sermos apedrejados. Queremos ser usados por Deus? Queremos? Queremos ser santos? Queremos ser cheios de dons e de talentos para a obra do Senhor? Então se prepare para ser apedrejado. Não tenha você a ilusão que você vai ser usado em sabedoria, em graça, que você vai ser usado em prodígios e milagres e ninguém vai te tacar uma pedra. Não tenha essa ilusão. Se você quer servir a Deus, pedras se lançarão contra você. Então, por isso eu digo, e a Bíblia nos ensina, temos que estar preparados para sermos apedrejados. E Estevão, a Bíblia mostra que ele estava preparado para esse dia. A própria unção de Deus que estava sobre a vida dele o preparava para enfrentar as pedras que seriam lançadas para ele. O versículo 8 de Atos, capítulo 6, na minha versão diz cheio de graça e poder. Tem alguma versão aí, a corrigida fiel, que diz cheio de fé. Ele era um homem cheio de fé. Fé é algo importante, irmãos. Fé nos prepara. Alguns dizem, não, fé é importante, porque pela sua fé você vai conquistar aquele carro que você deseja. Pela sua fé, o marido daquela vai ser seu. É o que alguns ensinam por aí, alguns loucos, né? Ensinam isso. Pela sua fé, aquela mansão, o cara dali vai falir e vai dar para você. É o que alguns ensinam, né? Mas eu não ensino isso não, porque a Bíblia não ensina isso.
Eu digo, fé te prepara para enfrentar pedras. Daniel era um homem cheio de fé, e por isso ele foi para a cova dos leões. Mas conversou com o leão a noite inteira, e o leão não deu uma dentada nele, entendeu? Mas ele foi para a cova dos leões. Fé te prepara para levar pedras. Se você é cheio de fé, você está preparado para levar pedras. Abra comigo a Bíblia em 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus, o que acontece com ele? Vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. A nossa fé vence o mundo. E o mundo nos odeia. E o mundo se levanta contra nós. Jesus disse, vocês não são do mundo. E ele, quando orou pelos discípulos, ele pediu ao Pai, não que os tirasse do mundo, mas que eles vencessem o mal. Então, queridos, a nossa fé vence o mundo. Se você tem fé, você está preparado para levar pedradas. E não se ofender com isso. E não perecer por causa disso. Porque pedradas vão vir para nós toda hora. Irmão, olha para mim. Sou pastor. Sou grande a beça. Tenho 1,86 m, 100 quilos. Que alvo fácil que eu sou, né? Qualquer pedra que tacar, acerta em mim. Eu sou pastor há 14 anos. São 14 anos levando pedrada. Tem alguma marca em mim? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma, irmãos. Glória a Deus por isso. Porque Deus me prepara para levar pedra, irmão. Deus só me prepara para levar elogio, aplauso? Não, para levar pedra. Aplauso e elogio eu tenho que ter cuidado com eles. Né? Porque não tem um ditado que diz que a mão que afaga é aquela que lança a pedra na tua cara. Ai, irmão, quantas vezes já fui afagado, depois apedrejado pela mesma mão que me afagou, dentro da igreja. Eu tenho que ter fé. Você tem que ter fé. Imagina se eu, a primeira pedra que levasse, dissesse, Deus, não quero saber de igreja não, esse negócio não é muito ruim, estou fazendo tua obra aqui, ainda estão me fazendo isso, eu não mereço, eu sou um cara legal, poxa, eu sou honesto, olha o que fazem comigo. Eu não quero mais ser pastor, não. Imagina isso. Por isso, você também não tem esse direito. Você é crente, está fazendo a obra de Deus, tacaram pedra em você, chora não. Continua fazendo a obra de Deus, tá bom? Você não tem o direito de ficar, tacaram pedra em mim. É normal isso. Você tem que orar por quem tacou pedra em você. Você tem que dizer, Senhor, não lhe imputes esse pecado. Continua fazendo o que você tiver para fazer. Continua fazendo a obra de Deus. Então, quem tem fé está preparado. E Estevão era um homem cheio de fé. Porque a fé faz você ver o invisível. Não é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê? O que é que você vê no mundo físico? Você vê um monte de gente tacando pedra em você. Mas o que é que você vê no mundo espiritual? Deus e Jesus à sua direita. É isso que você vê no mundo espiritual. Então o que você quer ver? É pela fé que você vê o invisível. Sem fé você só vê as pedras chegando. Sem fé você só vê a maldade dos outros. Sem fé você só vê a injustiça. Mas com fé você vê a glória de Deus. É o que precisa, irmão. Precisa de fé. Fé vence o mundo porque faz você ver o invisível. O moço de Eliseu não conseguia ver o exército maior de Deus que estava protegendo. Ele só conseguia ver o exército que estava querendo destruí-lo. Então a gente precisa de fé para enxergar o invisível, irmãos. Versículo 5 do capítulo 6 de Atos, falando a respeito de Estevão, Atos 6, no capítulo número 5, ele diz que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Versículo 5 diz: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, você aguenta
pedradas. Pedradas são suportadas por aquele que é cheio do Espírito Santo. Agora, uma pessoa vazia, já diz o ditado popular, saco vazio não para em pé. É ou não é? Pessoa vazia não para em pé e não aguenta levar pedradas. Mas quem é cheio do Espírito Santo aguenta levar pedradas. Veja o que diz o versículo 15 de Atos 6. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de quê? De anjo. Por quê? Enquanto ele estava dando o seu depoimento, na frente dos seus acusadores, o seu rosto brilhava. Uma luz emanava do seu rosto, da sua face, porque ele estava cheio do Espírito Santo e cheio do poder de Deus. Então a glória de Deus brilhava no seu rosto, como brilhou no rosto de Moisés. A transformação de Deus, ela é evidente na nossa vida. Se você é alguém que Deus transformou, todos vão notar isso. Você é uma pessoa transformada. Quem olhar para você vai ver uma pessoa diferente. Vai ver a glória de Deus brilhando no seu rosto. Você que se converteu de verdade, tem fé, porque a Bíblia diz que só se converte por fé. É a fé que salva, não são as obras para que ninguém se glorie. É a fé que nos salva. Você que realmente tem fé, foi salvo por Deus. Então você também é transformado, é cheio do Espírito, porque o Espírito é a habitação de todo aquele que crê. Então você tem fé, tem o Espírito Santo, teve a sua vida mudada, seu rosto mostra isso. A glória de Deus se manifesta em você. Então você está pronto para ser apedrejado, irmãos. Porque quem olha para você, vê um anjo. Foi assim que aconteceu com Estevão. Olharam para ele e viram o rosto dele como o rosto de anjo. Agora eu quero perguntar, não fica chateado comigo, não tem espelho na sua casa? Quando você se olha no espelho, você vê um anjo? Fala não. E quando alguém olha para você, vê um anjo? Meu irmão, você tem cara de anjo. Eu vou me arriscar aqui, dá uma olhadinha para o seu irmão, por favor. Dá uma olhadinha, meu Deus, não sei o que vai dar isso. Tem cara de anjo. Faz uma cara de anjo aí para quem está do seu lado, pelo amor de Deus. Porque quem olha para a gente tem que ver anjo, irmão. Tem que ver uma pessoa cheia de fé, cheia do Espírito Santo, transformada, sem a maldade desse mundo, sem essas coisas, sem as invejas, sem os ciúmes. Quem olha para a tua cara tem que ver um anjo, porque teu rosto tem que estar brilhando. O rosto do santo, o rosto do salvo, o rosto da pessoa que tem fé. É um rosto alegre, porque você tem um coração alegre. E o coração alegre aformoseia o rosto. O rosto fica bonito, fica brilhante, fica radiante. Assim tem que ser com a gente. Embora estejamos sendo acusados. Veja, irmão, tem gente que só tem cara boa quando está tudo bem. Já viu isso? O outro tem uma cara tão feia, né, que a pessoa não fala com ele não, que ele hoje está terrível. Hoje ele está com a cachorra, né? Olha a cara dele. Irmão, a nossa cara tem que estar boa em qualquer circunstância. Eu defendo essa tese, em qualquer circunstância. Sabe por quê? Porque os outros não têm culpa da nossa vida estar ruim. Então não adianta fazer cara feia para os outros. Cara feia é fome, né? Não dizem isso? Não adianta fazer cara feia. Ninguém tem culpa. Veja, Estevão está sendo acusado, mas ele não está com cara feia. Pelo contrário, sua cara brilha. Seu rosto brilha, porque parece o rosto de um anjo. Mas não é quando tudo está bem, ele está em paz, calminho. Não, ele estava sob acusação. Acusação de testemunha falsa. Gente mentirosa botando o dedo, dizendo isso é isso, é isso, é isso. E ele sabe que aquilo é mentira. Mas o seu rosto ainda está brilhando. Como é que ficaria o nosso rosto numa situação dessa? Quando alguém chega na tua cara e te diz um monte de coisa, você sabe que é mentira. Como é que ficaria o nosso rosto? Será que ele brilharia ainda, irmão? Será que a gente ainda ia parecer anjo? Ou ia ter irmão virando diabo aí, né? Ia ter irmão virando demônio, só falta o chifre. Como é que seria a tua cara numa hora dessa? Mas Estevão era assim. Por isso, ele estava pronto. Estava prontinho para ganhar pedra. Para ganhar pedra. E olha, eu não vou ler o texto todo, mas depois você lê todo o capítulo 7 na sua casa.
Eu li finalzinho do capítulo 7, quando as pedras vieram. Mas todo o capítulo 7 é o discurso de Eliseu. Estevão. Deram chance para Estevão falar. E quando ele falou, ele pregou a palavra. E o discurso dele no capítulo 7 mostra todo o conhecimento da palavra de Deus que aquele homem tinha. E ele então discursou a palavra, porque ele conhecia a palavra. Ele não falou de si mesmo, mas ele disse a palavra. Ele conhecia a palavra. Irmão, se você conhecer a palavra, você está pronto para levar pedradas. Está pronto para não se transformar em demônio quando alguém te atira uma pedra. Está pronto para não se vingar atirando mais pedra ainda naquele que te atira a pedra. Conheça a palavra, porque Eliseu conhecia. É a palavra que nos sustenta nessas horas, irmãos. Abra comigo a Bíblia no Salmo 119. Salmo 119, versículos 116 e 117. Salmo 119, versículos 116 e 117, diz assim: ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo. E sempre atentarei para os teus decretos. É a palavra que vai livrar, que vai sustentar, que vai fortalecer você, para você aguentar as pedras que ainda vão te jogar, meu irmão. Não se iluda, se você quer servir a Deus, quer ser santo, ainda vão te lançar pedras. Todos os dias temos que estar preparados para receber pedra. Tem gente que te joga pedra no teu trabalho só porque sabe que você é crente. Tem ou não tem? Tem gente que te prova todo dia. Vou jogar uma pedra nele para ver se ele me responde alguma coisa. Vou passar a perna nele só para ver se ele xinga um palavrão. Não tem isso, irmão? Todo dia tem isso. Mas você tem que estar na palavra, alicerçado, pronto, preparado, como estava Estevão. Então eu quero terminar essa mensagem dizendo só uma coisa para mim e para você. Vamos ser como Estevão. Vamos ser como esse homem. O que ele tinha de diferente? Era um homem como qualquer um de nós, irmãos. Só que cheio de fé, cheio do Espírito, sabedoria, unção, conhecimento da palavra. Isto está ao teu alcance ou isto está privado de você? Está ao teu alcance. Está ao alcance de qualquer um de nós. Atos capítulo 7, vamos ler o versículo 55. Diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Quando começaram ali as pedras, irmãos, para onde Estevão olhou? Olhou para o céu, olhou para o alto. A Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto. Olhe para o céu. Isso eu posso traduzir também em palavras diferentes, dizendo: tenha uma visão elevada. Irmãos, o problema de muitos de nós é a nossa visão rasteira das coisas. A visão carnal, humana, mundana que nós temos, ao invés da visão espiritual. Nós só conseguimos ver o rasteirinho quando olhamos para o chão. A Bíblia diz: olhe para o alto. Estevão olhou para o alto, que ele viu a glória de Deus e Jesus à sua destra. Então você tem que olhar para o alto, ter uma visão espiritual, visão elevada, e não ficar nessa visão rasteira, de briguinha, de lavadeira. Não ficar nessa visão rasteirinha de bateu, levou, fez comigo, vai levar, e teu está guardado. Pelo amor de Deus, tenha uma visão elevada, seja espiritual. É o que está faltando para você aprender a levar a pedrada e ser uma bênção na mão do Senhor. Está faltando é isso, queridos. Por isso ele teve uma visão elevada, porque ele olhou. Mas veja, isso é da pessoa. É você que tem que tomar essa atitude. Deus não vira o teu pescoço, é você que tem que levantar. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É para lá que eu tenho que olhar. É para o céu, do meu socorro vem do Senhor. Não é dos homens.
Não adianta dizer, para de tacar pedra em mim, para de tacar pedra em mim. Não vão parar. O teu socorro vem do Senhor. É dele que você tem que buscar. Então tem que olhar para o alto, tem que olhar para cima, tem que buscar o Senhor, tem que ter uma visão elevada, tem que ter uma visão espiritual. Versículo 56 diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Visão espiritual, como eu disse aqui, não é visão carnal. Pela carne é só pedra vindo, é gente má, rilhando os dentes, babando contra você. Mas na visão espiritual você vê os céus abertos. Irmãos, eis que vejo os céus abertos. Os céus nunca estão fechados, irmãos. Para quem crê, os céus estão sempre abertos. Basta você olhar. Eleva os teus olhos e veja a glória de Deus. Mas você que escolhe. Alguns escolhem olhar para baixo. Alguns escolhem olhar para as pessoas, olhar para a maldade humana. Alguns escolhem olhar para as pedras. Deus está dizendo, olhe para o alto. Tenha uma visão espiritual, tenha uma visão elevada. Veja o que ninguém está vendo. Porque pensa comigo, todos aqueles religiosos tacando pedra, só Estevão teve essa visão. Só Estevão viu o que ninguém viu, irmãos. Só ele. A visão espiritual não é dada a todos, irmãos. Com visão espiritual você vê o que ninguém vê. Aquilo que está além das pedras. Veja o que está além da maldade que estão fazendo contra você. Existe algo além. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades. Então não é quem está atacando a pedra. É o demônio que está por trás de quem está atacando a pedra. Tem um demônio por trás de quem faz fofoca, irmão? Tem. Tem um demônio por trás de quem critica? Tem, irmão. E é esse demônio que a gente tem que lutar contra ele, não é contra a pessoa. Tenha visão espiritual, Deus está te chamando a isso hoje, irmão. E outra coisa que o texto diz que é lindo demais, no versículo 56, quando ele viu os céus abertos, quem ele viu mais? Ele viu o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Como é que Jesus estava? Em pé, à destra de Deus. Jesus vendo o seu sofrimento. Em pé. Em pé, irmãos. Jesus vendo o sofrimento de Estevão e ele estava de pé assistindo. Aí alguém diria, mas por que não fez nada? Por que assistiu? Como perguntaram a Jesus enquanto ele estava sendo crucificado, se é você mesmo, desce dessa cruz. Porque Deus está assistindo o teu sofrimento. Meu irmão, entenda as coisas de Deus. Nem sempre o agir de Deus é o que a gente quer. Deus quer nos ensinar, irmãos. A vida de Estevão foi ceifada, mas o exemplo de Estevão está vivo até hoje. A morte dos seus santos é preciosa para Deus, diz a Bíblia. Deus pode levar um para a sua presença, para servir de testemunhos para outros, queridos. Quantos não se fortaleceram com a morte de Estevão e com as circunstâncias em que ela ocorreu? Então, irmãos, Jesus estava de pé, assistindo ao martírio de Estevão. A importância que teve aquele momento na Bíblia Sagrada está até hoje relatado para que a gente aprenda com isso. Mas antes de morrer, a Bíblia diz no versículo 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, que azar, por que isso aconteceu comigo? Que droga servir a Deus e ainda fazer isso comigo? Está escrito isso aí? Graças a Deus. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Não foi o que Jesus disse na cruz? Não foi assim que Jesus rendeu na cruz o seu espírito, irmãos? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Você quer ser como Estevão? Aprenda a invocar a Deus.
a invocar. A Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aprenda a invocar a Deus e aprenda a perdoar os teus inimigos, aqueles que te fazem mal. A gente perdoa uma coisinha que fizeram, eu perdoo e tal. Mas uma pedra na cara, você perdoa? Uma pedra na testa que deixa você todo ensanguentado, você perdoa? Porque eu quero ser como Estevão. Você quer ser como Estevão? Então tem que ser assim, irmão. Tem que aprender a perdoar o pior mal. E não desejar o mal em troca. Pelo contrário, desejar bênção. Porque Estevão morreu abençoando as pessoas. Ele morreu desejando bênção. Ele disse: Senhor, não impute este pecado a eles. Não, este não, mas este não, Senhor. Não impute a eles este pecado. Foi a oração última da vida de Estevão. Então, aprenda a invocar e a perdoar, para que você não viva por aí carregando marcas na tua alma. Porque, irmão, todo apedrejamento, se a pessoa sobreviver, ela leva marcas. O apóstolo Paulo sobreviveu a um apedrejamento. Depois, na carta aos Gálatas, ele diz: eu levo no corpo as marcas de Jesus. As marcas que ele se referia são as marcas deste apedrejamento. Ele sobreviveu, mas cada pedra deixou uma cicatriz na sua carne. Deixou um corte, uma laceração. Cada uma deixou uma marca no apóstolo Paulo. Como eu disse aqui, a gente vai ser apedrejado. Eu já fui apedrejado esses anos todos, como eu disse para você. Mas eu disse: procura uma marca. Procura. Não. Marcas das pedras físicas podem ficar no nosso corpo. Como eu nunca fui apedrejado fisicamente, eu não tenho uma cicatriz para te mostrar. Mas as pedras que me tacaram não deixaram cicatrizes na minha alma. Porque a pior cicatriz não é aquela que está no teu corpo, é aquela que está na tua alma, está na tua mente, está no teu pensamento. A cicatriz é uma coisa, irmão, que a hora que você olha, você lembra, né? Eu tenho umazinha aqui no meu dedo, está aqui, ó. Ainda tenho. Eu tinha 5 anos de idade, caí da escada com um copo do Flamengo na mão. Só podia ser do Flamengo, né? Caí, copo, depois eu virei fluminense, graças a Deus. Esse pecado não me foi imputado. Aí caí com o copo, está aqui. Eu tenho 46 anos, quando eu tiver 70, eu vou olhar para essa cicatriz e vou lembrar: eu caí com o copo do Flamengo. A vida inteira eu vou lembrar que eu caí, porque a cicatriz está aqui para me lembrar disso. Não é assim que funciona? Se você tiver uma cicatriz na alma, a mesma coisa vai acontecer. A vida inteira você vai olhar para a cicatriz e vai dizer: isso aqui foi aquela pessoa que dizia que era crente, estava lá na igreja e me jogou essa pedra que eu não merecia. Isso aqui foi aquele, eu estava fazendo a obra de Deus e me passou uma rasteira. Isso aqui foi aquela pessoa que falou mal de mim, que inventou um monte de mentiras sobre mim. Porque a cicatriz está lá na alma. Não deixa que fique cicatriz na tua alma. Estevão morreu limpo. Mas se ele tivesse sobrevivido, ele sobreviveria limpo. Como Paulo sobreviveu e estava limpo. Não tinha mágoa no coração, não tinha inveja, rancor, ódio, cicatrizes na sua alma. No corpo, sim, as marcas, mas na alma, nenhuma. Não deixe que ninguém marque a tua alma, meu irmão. Só podemos ser marcados por Cristo, porque somos dele, mais nada, mais nada. Não deixa ninguém marcar a tua alma. Não deixa que uma pedra fique marcada na tua vida para sempre, irmão. Pedras, elas não podem tirar os nossos olhos de Cristo, porque enquanto ele apedrejava, ele olhava para Cristo enquanto ele era apedrejado. Pedras não podem fazer você ficar cego para a glória de Deus. Perdoe, aonde estiver sendo apedrejado, perdoe e exercite a bondade de Deus. Não pague o mal com o mal. A Bíblia diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se te tacarem pedras, retribua com flores. É assim que a Bíblia diz. E assim você vai ser feliz. Mas não apedreje ninguém. Se você anda apedrejando alguém, se arrependa agora. Se arrependa hoje. Pare de apedrejar. Porque um dia pedras também virão contra você. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para orar e louvar
ao Senhor nosso Deus. Eu sei, irmãos, que pedras doem. Não há uma pedra que não venha a doer. Mas eu não posso ficar curtindo dor. Eu preciso de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz a palavra de Deus. Então não importa as pedras, eu preciso renovar minha fé, minha alegria, minha esperança, perdoando, limpando o coração, tirando as mágoas, tirando estas cicatrizes da alma, para que nunca mais você se lembre daquilo que fizeram com você. Passou, acabou, morreu. Segue em frente agora e viva a vida que Deus tem para você. Amém? Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Olha ao Senhor e peça a Ele que te ajude a suportar as pedras e também não tacar pedras nos outros. Conhecer, Senhor, que o que tenho e o que sou, eu carrego minha vida, são para ti engrandecer. Tua mão está sobre mim, me conduzindo a vencer. Agora o coração para receber o teu poder. Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor, estou no teu altar. Dá-me da graça, dá-me da graça e da unção do teu Espírito. Glorifica-o em nome em mim, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, ó Deus, para fazer a tua obra. Investe, Senhor, em nós. Derrama a tua unção, a tua graça sobre a tua igreja, Pai. Para que possamos, ó Deus, fazer a tua vontade, mesmo em meio a pedras que se lançam contra nós. Pai Santo, vem curar feridas esta manhã. Há alguém aqui, irmãos, que está debaixo de pedradas. Eu queria orar por você hoje. Você tem levado pedras na vida das pessoas, dos amigos, dos inimigos. Vem aqui orar junto comigo. Eu quero pedir a Deus essa manhã que estas pedras possam não deixar nenhuma marca em você, não deixar nenhuma marca na tua alma. Se há uma pedra que está sendo lançada contra a tua vida, vem orar ao Senhor agora e venha se fortalecer para que nenhuma marca permaneça na tua alma, que você passe por isso e possa vencer sem que nada fique na tua vida nem no teu coração. Pai, em nome de Jesus, fortalece os meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Todas as pedras que têm sido lançadas, ó Pai, que elas não machuquem, que elas não marquem a alma dos meus irmãos. Livra, Senhor, de todo mal, Pai. Livra, Senhor, de toda dor, de toda mágoa, de todo rancor, de todo desejo de vingança, Pai. Em nome de Jesus. Guarda os teus amados aqui, Senhor. Guarda, meu Deus. E nos prepara a cada dia para resistirmos às pedras que se lançam contra nós. Senhor, eu te peço, investe na vida dos meus irmãos. Derrama a tua unção sobre eles, Pai, para que eles possam te servir e te agradar, mesmo que isto provoque mais pedras sobre as tuas vidas. Mas o mesmo Deus que unge é o Deus que prepara, é o Deus que guarda, é o Deus que fortalece. Fortalece os meus irmãos, debaixo da tua unção, Senhor, faz a tua obra na vida deles. Ó Deus, apaga agora, Senhor, todas as marcas que cada uma dessas pedras deixou na alma e no coração. Limpa o coração dos meus irmãos, Pai. Limpa, Senhor, em nome de Jesus. Limpa a alma, os pensamentos, Pai. Limpa os pensamentos.
esses dardos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe você. Dá um abraço em alguém perto de você. Fala para ele, fica forte, meu irmão. Deixa Deus falar o teu coração. Ora ao Senhor. Louva ao Senhor e diz, investe em mim, Senhor. Só pra te engrandecer, tua mão está sobre mim, me conduzindo a vencer. É Deus que nos conduz à vitória. Coração pra receber Do teu poder. investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor. Investe em mim, Senhor, Estou no teu altar. Dá-me da graça e da unção do teu Espírito. Eu preciso, Senhor. glorifica o Teu nome em mim, Senhor. Investe em mim. investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe nos meus irmãos, Senhor. Investe em mim, Senhor, Estou no teu altar. Dá-me da graça e da unção do teu Espírito. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Glorifica o teu nome em mim, Senhor. Investe em mim, Senhor. Investe na igreja. Investe nos irmãos. Louvado seja o teu nome, Pai. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Espero que você esteja preparado. Amém? Para receber, nunca para atacar. Nunca para atacar. Amém? Deus é bom e Ele vai cuidar de você. Tenha certeza disso. Louvado seja o Senhor.